Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de uma verdadeira obra-prima do mestre tcheco Franz Kafka, o romance O Castelo, publicado póstumamente em 1926. O Kafka vai morrer em 1924, portanto há quase um século. Nós vamos conversar hoje sobre essa narrativa que na verdade é uma antinarrativa. O Castelo é uma história que, nós assim pensamos tradicionalmente, deveria ir adiante, deveria se desdobrar. Mas tudo o que acontece em O Castelo é o não desdobramento da trama, a tergiversação, o beating around the bush, o cercar a moita, digamos assim, é o que fica acontecendo o tempo todo. Quando o leitor e a leitora se dão conta de que nada vai acontecer, eles narrativamente deparam com o cerne do absurdo kafkiano, dessa atmosfera de que na não narrativa, na não ação, na não finalidade, nós temos uma metáfora tétrica para a própria dimensão da vida, do cosmos, do universo. Vale frisar que Kafka já dissera: Es gibt Hoffnung, unendliche Hoffnung, aber nicht für uns. A esperança, esperança infinita, mas não para nós. Esperança para quem? Para um Deus, então, que existe ou não existe, e resguarda para si a esperança do todo? Mas o que resta para suas criaturas? Essa é a questão que fica a partir da leitura desse romance que, eu volto a dizer, é um anti-romance. Dessa história, eu volto a dizer, que é uma anti-história do mestre tcheco Franz Kafka, sobre a qual nós já vamos começar a falar. Mas antes, sempre com o meu reloginho aqui em mãos, eu quero conversar com você que está assistindo a esta resenha. Se é a primeira vez que você está chegando ao meu canal no YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações. E se, ao fim dessa resenha, você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E deixe também aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Resenha sobre o romance, que na verdade é um anti-romance, O Castelo das Schloss, do grande escritor tcheco Franz Kafka. Obra póstuma, publicada póstuma, obviamente que a obra não é póstuma, a não ser que Franz Kafka se chamasse Brás Cubas. Aí seria um defunto autor? Ou será que se trata de um autor defunto? Não é isso, gente? Brás Cubas escreveu a obra após a morte. Franz Kafka escreveu O Castelo em vida, mas a obra foi publicada póstumamente em 1926, como eu já disse para vocês. Então vamos lá. Quem é o herói, que na verdade não pode ser tido como herói em Kafka, porque menos do que agir no mundo, o que ele gostaria de agir? O agrimensor K. E aí, mais uma vez, na obra de Kafka, a personagem tem ali o seu sobrenome sintetizado com a letra K. Seria K de Kafka? Bom, muitos pensam isso. E quando nós pensamos na obra de Kafka como um sistema que vai se autorreferenciando, que vai fazendo ilações entre si, a gente pode ter essa dimensão de que as personagens são variações, são reflexos, imagens refletidas ou refratadas de um mesmo tema.
a impotência, a impossibilidade de agir no mundo, de transformar o mundo, de melhorar o mundo, de liberdade. E isso está no coração do texto mais propriamente autobiográfico do Kafka, que é a Brief an den Vater, a carta ao pai, em que o Kafka vai mostrar que essas mais variadas instâncias, o processo, o tribunal no romance O Processo, o castelo, nesse romance O Castelo, que essas instâncias inatingíveis, inexpugnáveis, elas sim onipotentes e oniscientes em face da nossa própria pequenez, que essas instâncias elas têm uma célula menor, mas não menos opressora, na figura do pai, na própria casa, na família, com o poder do pater familias. Então é importante dizer que esse tema transpassa a obra de Kafka. Agora, em O Castelo, a gente tem uma visão dessa estrutura imensa, aqui na Europa onde eu estou morando em Portugal. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, talvez você ainda não saiba que eu estou vivendo na cidade de Braga, aqui em Portugal. Aqui em Portugal, mas em vários locais da Europa, há muitos castelos. Eu fui recentemente à cidade de Guimarães, onde Portugal nasceu como casa monárquica. E eu entrei ali no castelo de Dom Afonso Henriques, as ruínas do castelo, né? E há um castelo na cidade de O Castelo, e é por esse castelo, por alguém de O Castelo, que o agrimensor K foi contratado para quê? Para fazer uma agrimensura, para exercer o seu ofício ali de topografia, de mensuração de uma propriedade e assim por diante. Acontece que essa é a única coisa positiva, posta de meios com vista a fins, que nós ficamos sabendo nesse romance. A partir do momento que K, o agrimensor K, chega à vila do castelo, nada mais ele sabe de positivo. Ele não consegue exercer sua profissão, ele não consegue saber por que foi contratado. Imediatamente ele sabe. Ou seja, é uma coisa interessante isso, essa metáfora kafkiana. Se você me perguntar por que eu tenho um celular, imediatamente eu sei dizer. Agora, quando nós ficamos sabendo que o celular, como a onipresença e a onipotência do castelo, já não fica offline, de que ele conecta a mim em relação a vocês, mas também consegue rastrear, parear celular e computador, de tal maneira que ele está me lendo enquanto eu o leio, nós temos uma dimensão de que a instância do castelo, ela perdeu a sua fisicidade, ela se pulverizou como tecnologia, como dominação e vigilância em rede, mas levou às últimas consequências a premissa de um castelo que sabe sobre nós, e nós pouco ou nada sabemos dele. Como é produzida nas suas entranhas a dominação da internet? Nós podemos ter vislumbres, mas isso é tão esotérico com S, ou seja, fechado ao público em geral, que é como ciência de magos isolados nos grandes laboratórios das megacorporações. Vocês estão percebendo? K, o agrimensor K, não sabe por que foi contratado. Ele sabe o que tem que fazer, mas não sabe por que foi contratado, e por perdas burocráticas no castelo, sem que se saiba por que ele foi chamado, ele não pode exercer o ofício. Só que tem um detalhe a mais. Além de ele não poder exercer o ofício e de a trama de O Castelo ser a própria encarnação da procrastinação, o agrimensor K não pode sair das cercanias do castelo. Vocês estão percebendo a atmosfera? É aquela coisa, você fica beating around the bush, cercando a moita, quando você percebe, é a moita que está cercando você. É bem verdade que o agrimensor K tenta se aproximar do castelo, tenta saber o que há dentro do castelo, com quem falar, com quem deliberar, quem foi que o contratou e assim por diante. Mas o máximo que ele consegue fazer é chegar à margem, à periferia do castelo, é falar com subalternos sempre por telefone, e quando ele pensa que ao menos poderia ter uma vivência ali na vila do castelo, ao redor do castelo,
Dois funcionários aparecem do nada e estão dormindo junto com o agrimensor K na sua cama. Num determinado momento, ele encontra uma moça por quem, digamos, se apaixona, e esse apaixonar-se no sentido kafkiano nunca é um derrame, nunca é um deleite, nunca é uma profundidade, é mais uma ação maquinal, comezinha, como tudo que só é acontecer no universo kafkiano. Mas esses funcionários estão ali na sua cama. Como hoje não precisariam estar, porque pela câmera do meu computador, pelos passos que eu lego nos meus itinerários pela internet, sabem o que eu estou fazendo. Sabem que sites eu procuro e visito. Conseguem, por exemplo, captar, entrecruzar as minhas palavras algoritmicamente. Vocês percebem como o castelo não precisa ter um centro? O centro está em todo lugar? Esse mote kafkiano do castelo, para quem já foi a Praga, eu estive em Praga uma vez em fevereiro de 2007. E quando vi a catedral belíssima, gótica de Praga, a igreja maravilhosa, enquanto eu caminhava pelo rio e passava pela ponte, uma ponte famosa ali em Praga, Praga é uma cidade, pelo menos assim o era quando eu fui visitá-la, menos maquiada para o turismo. A coloração dos monumentos é mantida, de tal maneira que a gente tem ali uma dimensão transhistórica ao percorrer as ruas, ao caminhar ao largo do rio que corta Praga. Mas é importante dizer que conforme você anda à beira-rio, e mesmo no centro de Praga, é possível vislumbrar o colosso da catedral. Então eu fico imaginando o grande escritor judeu tcheco Franz Kafka caminhando ali com as suas vestimentas muito bem cortadas por Praga e olhando a qualquer momento essa imagem do castelo que projetava sombras. Eu quero dizer a vocês que quando o leitor e a leitora se dão conta de que nada vai acontecer, Kafka reverte o jogo, a expectativa da leitura. Se nós pensarmos que a vida vai ser sustada pela morte, se nós pensarmos que há esperança, esperança infinita, mas não para nós, como disse Kafka, se nós pensarmos que, então, em face de uma morte vindoura, e em face das impossibilidades várias de nos autodeterminarmos, que a vida é uma sem-saboria, por que não entender que nós estamos ao redor de um castelo, o castelo do nosso desejo, o encoraçado da nossa felicidade, a cujo coração nós nunca chegamos. Kafka nos propõe essa dimensão. E o escritor argentino Jorge Luis Borges, o Jorge Luis Borges, lendo o Castelo de Kafka, faz uma associação brilhante entre a não trama, a antitrama de O Castelo e com a sua tergiversação, que não passa de ter sido convocado o agrimensor K para as cercanias do castelo, não poder exercer a sua profissão, não poder exercer o ofício e ainda assim ser continuamente vigiado. Borges compara a antitrama de O Castelo com o paradoxo erigido pelo filósofo grego Zenão de Eleia. Vejam, Zenão, muito pitorescamente, pensou o seguinte: andar adiante implica, se nós pensarmos geometricamente, uma sucessão de inúmeros pedaços de caminho que justamente são somados para que nós cheguemos a caminhar adiante. Tudo bem? A questão que traz Zenão é que cada caminho, cada pedaço do caminho que positivamente ou ingenuamente é pensado como sucessão para diante, para além, positiva, se subdivide infinitamente. Ou seja, um pedaço de caminho X se subdivide em duas metades, x sobre 2 para cada lado. Por sua vez, x sobre 2 se subdivide em x sobre 4, x sobre 8, x sobre 16 e assim por diante. De tal maneira que o infinito, para frente, para além, positivamente,
também pode ser subdividido em infinito negativo que tende a zero. Vocês estão percebendo essa dimensão? No limite, Zenão de Eleia chegou a postular matemática e filosoficamente a impossibilidade mesma de movimento, o que é um contrassenso radical, porque olha, eu estou movendo a minha mão. Muitos filósofos se engalfinharam com o paradoxo de Zenão de Eleia para tentar responder a ele, inclusive o grande Aristóteles, tá? E Aristóteles vai mostrar, numa de suas respostas, que se o movimento acontece, é preciso pensar na dimensão pragmática. Ou seja, isso também é uma admissão de que Zenão pegou em suas mãos, tomou em suas mãos um paradoxo cascudo, que deu um nó górdio, que só é desfeito cortando a corda e não desatando o nó, digamos assim. Mas é importante dizer que essa trama, esse paradoxo de Zenão de Eleia, é muito interessante para pensar o castelo, por quê? Se o movimento adiante, que é potencialmente infinito, pela infinitude do universo, pode ser reduzido a um movimento infinitamente tendendo a zero pela subdivisão das partes do movimento, o castelo assim o é. Toda tentativa do agrimensor K de rumar adiante, de seguir adiante, de se configurar, de entender por que foi contratado para fazer agrimensura, redunda em uma retração do conhecimento. Quanto mais ele tenta saber, menos ele sabe. Quanto mais ele tenta entrar no castelo, mais ele apenas arranha, não as paredes do castelo, mas as suas cercanias. É nesse paradoxo do movimento que também é um antimovimento, da trama que também é essencialmente uma antitrama, que Kafka escreve a denegação da escrita, que Kafka faz uma literatura que é a expressão mesma do absurdo, na forma. Forma em O Castelo é conteúdo. Sequência da trama antissequencial, sequência que é inconsequência, sequência que não consegue arranhar e chegar ao coração da causa, é, em Kafka, a expressão mesma desse absurdo, desse universo desprovido de fim, que tem até uma finalidade pequena na contratação de um serviço de agrimensor que serve para fazer agrimensura. Mais do que isso, nós não sabemos. Vocês estão percebendo? Quando nós temos a dimensão de que os castelos da contemporaneidade, com seu sumo poder tecnológico, nos vigiam, mas não matam a fome, não acabam com a hierarquia, com a desigualdade, na verdade a aprofundam, o castelo de Kafka nos dá a dimensão de uma atualidade tétrica. Na verdade, o castelo, com a sua fisicidade, com a sua limitação geográfica, por mais grandioso e imponente que fosse, é como que a pré-história ou a pré-estreia da dominação ubíqua pela internet e a inteligência artificial. O poder que detém hoje os líderes encastelados, olhem aqui a expressão, nos seus búnkeres, é infinitamente maior do que o caráter inatingível, inexpugnável, onipotente e onisciente dos mandatários do castelo de Kafka. Existem autores, como Kafka, como Dostoiévski, que parecem mais atuais na nossa própria época do que em suas respectivas épocas. Autores que escreveram obras, digamos, abertas, cuja forma e cujos conteúdos vão se atualizando, ou, na verdade, vão nos atualizando. Nós é que deveríamos tentar ser contemporâneos de Dostoiévski e Kafka, porque eles o são para além de sua própria época. Então, gente, fica aqui o convite para você reler ou ler O Castelo, pensando nessas dimensões da antitrama, pensando nessas dimensões do absurdo e tentando refletir sobre por que essa sensaboria vigiada de O Castelo nos é tão atual. Essa discussão a partir da resenha aqui feita em meu canal sobre o romance ou antirromance O Castelo, obra-prima de 1926, que contou com a autoria do grande escritor judeu tcheco Franz Kafka.
Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando pela primeira vez a este canal do YouTube, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas resenhas de livros, das resenhas de filmes, das aulas ao vivo com Vassoler, das leituras de Vassoler e das viagens de Vassoler, essa volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos, considere a possibilidade, hoje tem que tomar uma aguinha aqui, hein? Considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e apoiar este projeto de universidade aberta no YouTube segundo sua possibilidade financeira. Tá bom, gente? Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem às resenhas de livros aqui do meu canal, que agora tem dia e horário novos. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Então até a próxima resenha de livro, gente. Tchau, tchau!